nestas montanhas remotas. Um jovem dedicou a sua vida a Deus e escolheu segui-lo. Onde quer que fosse chamado, o que quer que custasse, ele obedeceria. Em resposta, Deus o conduziu a uma jornada notável. Uma jornada que incluía tanto alegria quanto dor. Uma jornada que o levaria por todo o mundo para compartilhar a mensagem de esperança e amor de Deus com milhões. Dry Fork, uma pitoresca comunidade agrícola na Virgínia. Mas para Charles Stanley, a vida aqui estava longe de ser tranquila. Charles nasceu em 1932, em meio à crise de 29. Uma época em que a pobreza e as dificuldades eram um modo de vida. Quando Charles tinha apenas 9 meses, seu pai morreu. Arrasada, sua mãe enfrentou consequências terríveis. Rebecca não tinha família a quem recorrer, não tinha um emprego ou economias. No entanto, pela graça de Deus, ela resistiu. Ela nunca disse você não consegue, ela nunca disse não vai funcionar. Ela só me lembrava, vamos confiar no Senhor, vamos confiar em Deus, pois Ele sempre foi fiel. E ele vai nos ajudar, não importa o que aconteça. Isso mexeu com a minha mente, não se duvida de Deus. Só confie nele, não importa quão difíceis ou ruins as coisas fiquem. Para o que precise, ele sempre estará lá. Rebecca e Charles se mudaram para a cidade vizinha Danville, onde Rebecca conseguiu um emprego na fábrica têxtil local. Para Rebecca, o trabalho agora era estável, mesmo que a vida não fosse. Os primeiros 17 anos da nossa vida, nos mudamos 16 vezes, mas eu nunca vi minha mãe desanimada. Rebecca era uma mulher modesta, trabalhadora e com pouco estudo. O único livro que ela tinha era uma Bíblia. Com ela, mostrou a Charles como amar e obedecer à palavra de Deus. Ela mostrou a ele como viver. O maior presente que ela me deu, acho que posso resumir em uma única coisa. Ela me ensinou como orar. Eu a ouvia orar e depois observava Deus responder a sua oração. Ela me ensinou a orar e me ensinou a ouvir Deus. E a confiar nele. Eu apenas via como Deus aparecia todas as vezes. Então ela sempre dava a Deus o crédito por isso. Desde a infância, minha mãe vinha toda noite, se ajoelhava na cama e algumas vezes já estava na cama, ela dizia, bem, vamos, saia, dobre os joelhos e ore. Não me deixava deitar na cama e orar. Lá estava ela, nunca ocupada demais para vir. E então ela trabalhava no primeiro turno, às vezes trabalhava no segundo turno, mas quando ela chegava, orávamos a hora que fosse. Ainda posso ouvir a sua voz, falando com Deus sobre mim, ajoelhada na cama ao meu lado, e ela dizia, Senhor, quero que abençoe o Charles. E o ajude na escola, ela orava por tudo. Quando estava na faculdade, voltava para casa, ainda fazíamos a mesma coisa, de fato. Minha mãe e eu passávamos muito tempo sentados ao lado da cama, falando do que estava acontecendo em nossas vidas e das lutas e dificuldades da casa em que vivíamos. Ela fez tudo por mim que ela pôde fazer. E lembro quantas vezes ela dizia, eu só queria ter feito mais por você. E ela dizia, eu só me sinto mal por não ter feito mais por você. E eu sempre dizia, mãe, dinheiro não poderia comprar o que você fez por mim. Quando Charles tinha 9 anos, Rebecca casou novamente. Mas o seu novo marido estava longe de ser a figura paterna e amorosa que ela esperava. Agressivo e às vezes violento, o padrasto de Charles trouxe hostilidade para aquele lar pacífico. Lutando com dificuldades além de sua idade,
Charles encontrou refúgio em seu crescente relacionamento com Deus. Então, muito cedo na vida, eu acho que ele desenvolveu uma muito simples e infantil. Quando eu digo infantil, não quero dizer imaturo, mas uma fé simples e infantil no fato de que Deus é o seu Pai Celestial. E ele tinha que depender desse Pai Celestial, e seu Pai Celestial era confiável. E foi isso. Era simples assim, era claro assim. E eu acho que esse é o filtro pelo qual ele vê toda a Escritura e toda a Bíblia, que Deus é um confiável Pai Celestial, e tudo se conecta a isso. Em 1944, na Igreja Pentecostal da Santidade de Danville, Charles teve uma experiência que mudou sua vida para sempre. Essa senhora veio, meu nome é Senhora Wilson, e ela veio e pregou um avivamento. Eu tinha 12 anos de idade, sabia que Deus estava querendo me dizer algo. Então, nessa manhã particular de domingo, ela estava pregando e fizeram um convite. Eu não estava distante, eu saí e me ajoelhei. O que eu sei é que tinham pessoas ao meu redor orando. Eu pedi ao Senhor que me perdoasse dos meus pecados e que entrasse em minha vida. Eu queria ser um filho de Deus, eu queria ser um cristão. Então, não há dúvida em minha vida sobre o que aconteceu. E de alguma forma, todos deixaram o altar e era só eu. Então o pastor me chamou lá em cima e disse: Charles, eu quero que você conte a essas pessoas o que Jesus fez por você. Então eu me lembro de olhar para essa grande igreja chorando e dizendo: eu não sei tudo que ele fez, mas sei que naquela manhã ele me salvou e eu só estava chorando e assim por diante. E não foi muito tempo depois disso que eu comecei a pregar o evangelho. Mas quando eu tinha 14 anos, eu sabia, sem uma sombra de dúvida, que é o que eu deveria fazer. Bem, ainda no ensino médio, Charles foi convidado a pregar um sermão na Moffat Memorial Baptist, sua igreja local. Eu preguei sobre o título Onde Eles Estão. Em Gênesis capítulo 3, quando Deus veio a Adão e perguntou: onde você está, Adão? Na King James, onde tu estás? E eu estudei a semana toda e orei ao Senhor para falar comigo, porque era a minha própria igreja. É onde você tem os seus maiores juízes, na sua própria igreja. E eu me lembro de caminhar ao púlpito e simplesmente começou a fluir. Eu estava lá parado, surpreso comigo mesmo. A fim de seguir o seu chamado de se tornar um pastor, Charles precisava ir para o seminário. No entanto, ele tinha um obstáculo aparentemente impossível de superar. Uma das coisas pelas quais ela e eu orávamos muito e com frequência era como seria para eu ir para a faculdade, porque eu e ela conversávamos sobre ir para a faculdade e entrar no seminário para ser um pastor. Ganhava cerca de $18 por semana em algum lugar por aí, entregando jornais. Mas todo o dinheiro que eu tinha não dava para pagar nada em relação a ir para a faculdade. E ela dizia: sabe, eu sei que Deus vai prover e não sabemos como, mas se Ele chamou você, vai prover para você. Deus sim proveu. O milagre pela qual Charles e Rebecca oraram veio através do pastor da Moffat Memorial. O reverendo Hammond ofereceu a Charles os meios para frequentar a Universidade de Richmond, com uma bolsa de estudos de 4 anos. Antes do início das aulas, Charles decidiu visitar seu avô George Washington Stanley, um fervoroso pregador pentecostal cheio do Espírito Santo da Carolina do Norte. Embora Charles só tenha visto seu avô por algumas vezes, Deus usou essa visita em particular para impactar a vida de Charles e seu futuro ministério de uma forma tremenda. Fiquei totalmente fascinada por ele ter ouvido Deus falar com ele especificamente sobre as coisas e queria que ele me falasse sobre isso. Então, nos sentamos em sua varanda de trás, lá em Silas City, Carolina do Norte, por uma semana. E, na verdade, tudo que eu fiz foi ouvir e fazer perguntas, e nós conversávamos todos os dias. Enquanto eu ouvia sobre todas as coisas que Deus tinha feito na vida dele, eu pensava: bem, Deus, se você fala com meu avô assim, como falaria ao meu coração? Acho que tive essa profunda sensação de fome, que eu queria um Deus de verdade. Eu queria que Deus fosse real em minha vida. Eu não queria apenas acreditar que existe um Deus lendo a Escritura. Como isso é real? Como Deus pode ser real em minha vida? Ele disse: Charles, se Deus te mandar passar a cabeça por uma parede de tijolos, vá para a parede. Quando chegar lá, Ele fará um buraco para isso. E mais tarde eu entendi que o que ele dizia era: obedeça a Deus e deixe todas as consequências para Ele. Aquela declaração que Deus acabava de gravar em minha mente e coração
que meu objetivo é ser obediente a Deus, eu acho que provavelmente esse tem sido o tema predominante em meu coração, obedecer a Ele e ver o que Ele vai fazer em minha vida. Então, enquanto essa declaração de seu avô era uma espécie de declaração âncora, eu acho que há muitas coisas que conectaram aquilo às circunstâncias da vida dele, e ele era forçado a ser dependente de Deus. Eu acho que todas essas coisas se juntaram para criar essa confiança muito, muito dinâmica. E, de novo, simples, mas não simplista. Essa muito simples, confiança em Deus como Pai Celestial. Na faculdade, Charles conheceu Anna Johnson, uma colega que compartilhava seu desejo de servir ao Senhor. Após a formatura, Charles e Anna foram para o Seminário Teológico de Southwestern, em Fort Worth, Texas. À medida que o relacionamento deles com Deus se aprofundava, assim também o amor um pelo outro. Em 1955, Charles e Anna se casaram e começaram suas vidas juntos. Antes do último ano de Charles no seminário, os recém-casados passaram o verão na casa da família de Anna nas montanhas da Carolina do Norte. Lá, um encontro inesperado no lago revelou o propósito de Deus para aquela viagem. O reverendo Melton esteve aqui por 50 anos. Quando anunciou que iria renunciar, havia meio que uma espécie de sensação de que, o que vamos fazer a partir daqui? Alguém fez o contato com o Dr. Stanley para vir e pregar um sermão experimental. Estávamos pescando e esse homem veio e disse, você é Charles Stanley? Eu disse, sou. Ele disse, aluno de seminário? Sou. Nós somos pastores. Nós vamos entrar de férias e... Por que você não vem pregar pra gente no próximo domingo? Então eu disse que iria. Então, preguei naquele domingo e disseram, bem, você pode voltar no próximo domingo, porque eles iriam ficar fora 2 semanas. Então, no próximo domingo, eles disseram, vamos dar uma pequena festa essa noite, vocês viriam se juntar a nós nessa festa? Eu disse, sim, iremos. Então disseram, tivemos uma pequena reunião e nós decidimos, queremos que você seja nosso pastor. Então, em primeiro lugar, eu tinha mais um ano de seminário. Não posso fazer isso, eu tenho mais um ano de seminário. E vocês não querem me chamar para ser o pastor, porque eu tenho... Não. Sabemos que você tem mais um ano de seminário, o Dr. Melton. O nome dele é Nor Abraham Melton. Esteve lá por 47 anos. Ele disse, fico feliz em esperar, porque eu creio que você é o que precisamos. Embora fosse sua primeira igreja, você nunca ia notar, pela maneira que ele pregava e pela maneira que ele liderava esta igreja. Os primeiros meses que esteve aqui, e as pessoas começaram a ver, esse é um ministro experiente. Você podia dizer que ele foi chamado ao ministério pelo Senhor, e que não vinha da sua própria mente fazer aquilo. Ele foi chamado para ser um pastor. E você poderia passar por alguma das casas das pessoas e lá estava o Dr. Stanley, sentado, conversando com diferentes pessoas. Eu me lembro que ele tinha um pequeno mapa da comunidade e o nome das pessoas nele, e ele visitava todo mundo e conversava com eles. Era isso? Havia uma sensação de que Deus tinha nos abençoado aqui. Quando ele chegou aqui, eles o pediram para lecionar na Faculdade Batista de Fruitland, em frente à igreja do outro lado da rua. E ele ensinou lá, e lá o amaram também. Era um jovem que havia acabado de se formar no seminário, que era chamado para vir e ensinar numa escola de jovens pastores. Algumas pessoas da igreja estavam se reunindo com os Stanleys na casa pastoral. E quando eles entraram, notaram que havia uma pequena meia pendurada na prateleira. E aquela era a maneira da família Stanley anunciar que eles estavam esperando uma criança. E, é claro, era o Andy. Fruitland foi o primeiro de muitos inícios para Charles. Seu primeiro compromisso, sua primeira casa nova e o nascimento do primeiro filho deles, Charles Andy Stanley. Não entendi naquele momento, mas lembro que um dos nossos diáconos comentando depois da igreja, esse homem não vai ficar conosco por muito tempo. Havia uma sensação de saber que o ministério dele ia crescer e se mudar daqui. Bem, ser um pastor e saber que Deus está te chamando para algum lugar, te levando para algum lugar,
é muito traumático. Se Deus o trouxesse aqui por 2 anos, e isso fosse tempo suficiente para começar a se estabelecer e se sentir confortável, e então você é chamado para Ohio, tinha que ser algo para você dizer: não, Deus, eu não quero ir. Mas se é Deus chamando, você não tem escolha. Se você realmente entregou a sua vida a Cristo e você é dele, então você não tem alternativa senão ir. No outono de 1959, Charles respondeu ao chamado de Deus para ser pastor da Igreja Batista de Fairborn, em Fairborn, Ohio. Éramos uma igreja militar. A fonte principal de emprego, é claro, era a base aérea de Wright-Patterson. Por causa da base e da transferência de pessoas, havia pessoas que vinham de todo o país. Dr. Stanley era muito alto e imponente em sua personalidade e severo. Estava tudo bem, porque os militares já estavam acostumados com isso, e era isso que eles esperavam de um líder. Ele tinha uma forma dinâmica de fazer suas pregações. Ele não gritava. Fazia uma apresentação como uma conversa e era como se ele estivesse falando as palavras de Deus. Era fácil de escutar. Você não dormia nos sermões dele. Às vezes, quando ele queria enfatizar algo importante, ele dizia: agora ouça, ouça. O corpo da nossa igreja estava crescendo, estávamos totalmente lotados. Lá embaixo, na área das crianças, onde ficava o berçário, eles dividiam as salas com blocos de concreto porque realmente estavam crescendo, chegavam muitas crianças. Nós crescemos para 300 membros e 350, 200 deles foram para o batismo. Muitos eram de famílias militares. Eu me lembro do Dr. Stanley dizendo que nós éramos um ponto de lançamento de missões. Eu acho que o motivo pela qual tantas pessoas se identificam com ele é porque elas precisam ter aquela esperança que ele podia trazer para elas por meio da obediência. Como a igreja começou a crescer, assim também a família Stanley. Charles e Anna tiveram sua segunda criança, uma filha, Rebecca Louise. No ano seguinte, durante uma viagem missionária ao Haiti, Charles foi convidado para pregar na primeira igreja batista de Miami. A igreja precisava de um novo pastor e pediu a Charles que considerasse o cargo. Quanto mais Charles orava sobre isso, mais certeza ele tinha de que Deus estava chamando a sua família para Miami. No domingo que ele leu a sua renúncia, ele e Annie cantaram uma canção, Seu Caminho e o Meu, como a maneira dele de anunciar para a gente que Deus tinha um lugar para ele, que ele iria seguir. Uma oração para nós dizermos que a vontade de Deus se tornasse a nossa vontade, que a seguiríamos também. Ele era um homem muito querido e era apreciado por muita gente. Ficaram muito tristes com a partida dele, mas entenderam que ele foi chamado e ele tinha que seguir a vontade de Deus. É o que ele estava sempre nos ensinando, que o que quer que Deus te diga para fazer é o que você tem que fazer. Nos 6 anos seguintes, Charles serviu como pastor na primeira igreja batista de Miami e adorou. A igreja floresceu. Seu ministério cresceu com a criação da escola cristã George Miller. Ele também começou seus estudos de pós-graduação. Miami era um grande lugar para criar uma família. Outra coisa sobre Miami era que não era muito longe de Naples. E Naples, nos anos 60, é muito diferente do que Naples é agora. Na verdade, tínhamos um trailer de viagem, um trailer muito pequeno. Nós éramos em 4 e nós dirigimos até Naples, Flórida. Dirigimos contornando a praia, dirigindo perto das árvores, na areia, por milhas. Escolhi um local, parava e acampava. Ficávamos 3, 4, 5 noites sem nunca ver uma alma. Naquele tempo, acampávamos literalmente. Fazíamos uma fogueira e nós brincávamos na praia por 4 ou 5 dias. E aqueles foram, sabe, tempos maravilhosos. Em 1968, Charles sentiu o Senhor o chamando para se mudar novamente. Um domingo, um comitê de púlpito de Bartow, Flórida, chegou à igreja. Embora não tivessem certeza se a congregação poderia lidar com um pastor tão vibrante, confiavam que Charles era a resposta de Deus às suas orações. Naquela primavera, Charles foi nomeado pastor da primeira igreja batista de Bartow.
Alguns dos mais antigos membros da igreja não ficaram muito entusiasmados com o pastor que andava de um lado para o outro no púlpito. E entre isso, ele andava e parava e nos pedia para prestar atenção, olhando diretamente para alguns dos jovens e apontando: guarde esse pente. Quero que ouçam isso. Estão ouvindo? Sabe, isso é uma das coisas que eu me lembro que ele falava diretamente para a juventude. Com o tempo, saímos da primeira fila da galeria para a primeira fila do santuário. Era maravilhoso, você sentia a presença do Espírito Santo lá. O Senhor sabia o que a primeira igreja batista precisava e que o Dr. Stanley podia oferecer. Os seus sermões eram sobre como viver a vida cristã, como Deus poderia fazer a diferença em sua vida, um relacionamento pessoal. Não tenho certeza, ouvimos muito sobre relacionamentos pessoais. Naqueles dias, ele era um pastor, não apenas um pregador. Ele nos pastoreava. Tem uma diferença, você sabe. Ele programava o seu tempo de oração, isso era muito importante para ele. Uma das coisas que me tocou profundamente como uma pessoa jovem foi o número de pessoas que inadvertidamente o interrompia quando ele estava de joelhos, tanto em seu escritório em casa, quanto em seu escritório na igreja. E quando ele falava com Deus publicamente, você sabia que tinha uma conexão. Digo, qualquer um que fosse assim tão próximo de Deus, ou que buscasse seu coração tanto assim, com certeza Deus teria suas mãos sobre essa pessoa. Ele tinha um relacionamento pessoal com Deus, e aquilo é algo que eu desejava muito. Eu queria conhecer a pessoa, Deus, Jesus. Eu queria que aquilo fosse pessoal, e Charles Stanley mostrava isso. Ele era uma imagem disso para mim como uma jovem, e ele era a prova de que isso podia acontecer. E estava acontecendo bem ali na nossa frente. Cada membro tinha o seu lugar na igreja, quer ele tivesse 80, 20 ou 12. Cada pessoa é valiosa aos olhos de Deus. Cada pessoa tem um dom, cada pessoa... Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Não existe tal coisa de uma pessoa insignificante na face dessa terra. Ninguém deve ser desprezado, porque cada uma pessoa pela qual Jesus Cristo morreu, isso as torna extremamente dignas aos olhos de Deus. Ele construiu um vínculo muito forte rapidamente, o que diz muito sobre o tipo de pastor que ele era. Então ele ajudou a criar uma atmosfera em nossa igreja onde as pessoas queriam vir à igreja e fazer parte dela. Toda a família se tornou querida por nossa congregação, nosso povo, não apenas o pessoal da igreja, as pessoas da cidade. Era uma comunidade pequena, uma igreja pequena, é realmente um ótimo lugar para criar uma família. E eu adorava, era uma bela cidade, eu podia atirar rifles e pescar. Então, por onde morávamos, eu podia andar por 2 ou 3 reais lagoas ou lagos e pescar. Era algo que eu e papai fazíamos juntos. O Dr. Stanley e sua família, eles eram jovens, eles eram uma espécie de cartão postal de uma família jovem em crescimento. Uma vez ou outra, o Andy aparecia. Ele era bem novinho. E é claro, todos da igreja também adoravam a Beck. Era uma criança tão linda, com seus cabelos cacheados. Era um prazer ver a congregação crescer um pouco mais no tempo em que eles estiveram aqui. Eu me lembro quando ele veio, ele disse: seu desejo era ficar em Bartow e criar a sua família aqui, porque esse era o tipo de lugar que ele queria para criar a sua família. Eu fui para Alexandria, Virgínia, e eu estava em um reavivamento lá com um amigo, e estava tudo uma bênção, mas de alguma forma eu me sentia inquieto. Não sabia dizer porquê. Então, eu voltava toda noite e junto à cama eu pedia ao Senhor que falasse ao meu coração. Uma certa noite eu peguei um bloco de anotações e desenhei um círculo com 5 linhas no meio dele. Eu disse, bem, deve ser uma dessas 5 coisas, então na 5ª linha eu coloquei uma interrogação. E disse, provavelmente algo que nunca pensei antes. E eu só pedia para que ele falasse ao meu coração. É como se ele dissesse, eu vou te mover. Foi definitivamente uma surpresa para a maioria das pessoas. Nenhum de nós queríamos sair, nós amávamos Bartow, Flórida, amávamos a cidade, a comunidade. Nós amávamos a igreja,
Quando o Dr. Stanley veio aqui pela primeira vez, ele não achava que mudaria sua família novamente em 15 meses. Eu tenho certeza que ele teve alguns desafios fazendo isso. E ele sentia que Deus queria que nos mudássemos, viéssemos para Atlanta, onde ele seria um pastor adjunto. Meus pais nunca haviam comprado uma casa. Eles sempre moraram na casa fornecida por uma igreja e quando nos mudamos para Atlanta, teríamos que comprar uma casa. Eles não tinham dinheiro nem para entrada. Quer dizer, literalmente, nada disso fazia sentido. Continuava dizendo não, e não estava interessado e todo o tempo eu sabia que eu teria que ir. E estava muito claro que foi Deus que o estava movendo, sabe? Ele realmente sofreu e agonizou por aquilo. Lembro-me dele falando sobre o processo de orarmos por isso e que ele sentia que era o que Deus queria que fizéssemos. E, como uma criança, da maneira em que foi criado, você sabe, se Deus te pede para fazer algo, você faz. Simplesmente não se questionava. Então, em minha simples fé infantil, eu disse para ele, pai, se é isso que Deus quer que a gente faça, então é o que temos que fazer. Eu me lembro do que ele disse. Estava tão grato que nem sabia o que fazer. Ele disse, bem, toda vez que Deus nos mandou fazer algo e nós fizemos, Ele sempre nos abençoou, então vai ficar tudo bem. Então, Deus sabia que eu precisava ouvir isso. Ele sentiu de que essa era a confirmação final do que nós deveríamos fazer. Isso é parte do que significa ser fiel ao chamado que Deus deu a você. Consequentemente, mesmo a igreja odiando a ideia de perdê-lo, sabíamos que era a coisa certa. Sentimos como se ele poderia ter ficado aqui por mais 10 anos em vez de ir para Atlanta. Tenho certeza que as pessoas de Atlanta iam discordar. Você podia sentir que Deus faria coisas especiais em sua vida e ele estaria aberto para isso, fosse o que fosse. Em outubro de 1969, Deus chamou Charles para Atlanta. Porém, esta nomeação foi muito mais desafiadora que as anteriores. Ouviu falar de lutas na igreja? Essa foi uma luta real. Você não perdia uma reunião de negócios naqueles dias porque você não sabia o que ia acontecer. E aquele senhor disse, é melhor você se sentar ou vai levar um soco. E meu pai só ficou lá. E esse cara, você sabe, canhoto, chegou por trás e acertou meu pai na mandíbula. Agora, olhando todas essas décadas, era uma guerra espiritual. Era escuridão contra a luz. Tudo o que nós tínhamos visto agora acontece. Tentando ser sufocado num primeiro momento. Acho que Deus acalmou nosso coração. Você apenas pregue o evangelho. Não faça um grande programa, eu quero que você pregue o evangelho e veja o que eu vou fazer. É só isso? Realmente, como ele disse muitas vezes, você crê em Deus, que significa obedecer a Deus, e não tente manipular os resultados. Você genuinamente, sinceramente, deixa as consequências para Ele. Ele entendeu a parte mais essencial do cristianismo. Não é apenas conhecer os versículos da Bíblia. Não é apenas proclamar mensagens maravilhosas. É Cristo em você, a esperança da glória.